estamos falando sobre as parábolas que Jesus proferiu a respeito do reino de Deus. Nós vínhamos no estudo do reino, falando sobre o reino dos céus, o evangelho do reino, e na verdade nós estamos agora numa continuação. Nós continuamos no mesmo assunto, só que agora a gente vai conhecer as parábolas que Jesus proferiu a respeito do reino. O que ele quis explicar para a gente sobre o reino de Deus. A semana passada, nós falamos sobre o texto de Mateus capítulo 6. Uma analogia, não era bem uma parábola, mas Jesus dizia que nós deveríamos olhar para as aves dos céus, para os lírios do campo, e não andarmos ansiosos por coisa alguma. Que deveríamos buscar em primeiro lugar o reino, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Mateus no capítulo 13 contém várias parábolas de Jesus a respeito do reino de Deus, e também em Lucas nós vamos encontrar, em Marcos, e até o final do mês de novembro, nós vamos nesses domingos falar sobre as parábolas de Jesus a respeito do reino de Deus. Hoje é a parábola do trigo e do joio. Mateus 13, a partir do verso 24. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras, de onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Um pouco mais à frente, Jesus explica essa parábola a partir do verso 36. Ele diz: então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. E Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é um mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Uma parábola dura de se ouvir. Jesus estava falando sobre aquilo que o Filho do Homem semeia na terra. Semana passada nós falamos sobre o texto de João, capítulo 12. Se a semente cai e fica só, ela não produz nada, mas se ela morre, produz muito fruto. Jesus falava sobre Ele próprio. Falamos também semana passada sobre a parábola do semeador, e que Jesus dizia: a palavra é semeada, e aquela que cai num bom terreno, que é o coração do homem, produz a 30, a 60 e a 100 por um. Nós somos gente que produz frutos dignos do reino, dignos da obra que foi feita em cada um de nós e por cada um de nós. Frutos que são dignos daqueles que têm a presença do Espírito de Deus dentro de si. Gente que teve a semente do reino florescendo dentro de si.
Deus enviou o seu Filho para que a nossa vida fosse transformada a partir do nosso ser, no mais íntimo da nossa essência de vida, transformação do nosso caráter, transformando o homem na habitação do seu espírito. O mundo vê a glória de Deus quando percebe a presença de Deus na vida de cada ser humano que crê no seu nome. Ele disse aos seus discípulos: vocês vão ser conhecidos pelo amor que vocês têm dentro de si, pela maneira que vocês vivem, pelo convívio, pela coisa que vocês mostram a cada dia nas atitudes. Nós sabemos que muita gente procura o reino para saber o que o reino pode fazer com esse meu entorno. Isso aqui está ruim, aquilo ali está quebrado, aquele negócio não funciona, aqui eu estou sem dinheiro. O que o reino pode fazer por mim nesse meu entorno? Muitas pessoas procuram a Deus, a Jesus, uma igreja, sem saber exatamente o que significa o reino de Deus, mas a busca é por aquilo que me cerca. Mas o grande encontro que temos com o Rei, que reina e que tem um reino, é o encontro com aquele que quer transformar o que há dentro de nós. Por isso, o símbolo da tua espiritualidade não são as conquistas e as coisas que você traz na tua mão para apresentar, mas é o reino vivo dentro de você, é o reino visível nas nossas relações e entre nós.